Amém, boa noite. Quantos já receberam nessa noite? Quantos querem receber ainda? Tem mais, amém? Deus nessa noite quer falar com cada um de nós. Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. E faça agora a sua oração. Converse com Deus nesse momento e diga: Espírito Santo, eu estou nesse lugar porque preciso que do céu algo venha sobre a minha vida. Espírito Santo, eu necessito nessa noite que a Tua palavra possa ministrar o meu coração. Espírito Santo, nessa noite eu desejo que o céu se abra sobre mim e eu possa, Senhor, entender que algo de especial Deus tem para a minha vida. Pai querido, eu te agradeço. Obrigado, Pai, porque a Tua presença está neste lugar. Mas agora a minha oração é que o Senhor possa falar com cada um de nós. E nós possamos, Senhor, sentir algo de diferente acontecer conosco. Pai, em nome de Jesus, que cada um nessa noite possa ser tocado, possa ser, Pai, transformado, possa sair, Pai, deste lugar de uma maneira diferente, totalmente, de como ele entrou aqui, Pai. Abençoa-nos e fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Começamos uma nova série nessa noite, uma série na qual nós vamos ser ministrados a respeito de posição, de cada um entender aquilo que é. Eu gostaria que você pudesse, durante essa série de ministração, ter uma noção clara de quem é você para Deus, de como Deus quer de uma forma extraordinária, de uma forma que você nem imagina, usar a tua vida para algo de totalmente sobrenatural. E talvez você olhando para você hoje, na situação na qual você se encontra, você pode dizer: isso é impossível. Eu estou arrebentado. Eu estou quebrado, eu estou frustrado, eu estou caído, eu estou sujo, eu estou fraco, eu estou desanimado. Sabe, há muitos adjetivos que nós chamamos sobre a nossa vida, que muitas vezes nos rotulam e não nos deixam sair da situação na qual nós estamos. Mas nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a tua vida. E gostaria que você entendesse quem é você. Aquilo que eu quero dizer nessa noite, que no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade frustrada, fracassada e destruída, o mundo procura respostas, o mundo procura solução. E a mensagem de Deus forte, talvez hoje para a tua vida é: você é a resposta. Você é alguém que Deus deseja encher, capacitar e fazer transbordar em você a glória de Deus, para que o mundo veja algo de especial. Nessa noite nós iremos falar a respeito de um grande homem de Deus, que impactou a geração dele. Deus deseja tocar a tua vida, Deus deseja transformar a tua vida, para que você se torne uma pessoa que impacta a tua geração, que transforma a situação da tua casa, da tua família e de todo lugar no qual você se encontrar. Onde estão os Elias dessa geração? Esta é a primeira mensagem dessa nova série, chamado Você e a Resposta. Há um versículo extraordinário na palavra de Deus, que diz assim: olha, eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim, a pergunta é: quantos creem em Deus nessa noite? Todo mundo crê? E aí, se você acredita em Deus, você precisa concordar nem comigo, mas com a palavra dele, que diz: o que aconteceu aí? Que fará o quê? As mesmas obras que eu tenho realizado. Aliás, para obras como
maiores. Quem é que está falando isso? É o pastor José? Quem é? É Jesus. E aí a base da nossa mensagem é: eu lhe digo a verdade. Ou seja, na palavra de Cristo já não deveríamos duvidar. Se Jesus falou, está falado, não é verdade? Mas aí Jesus frisa com uma ênfase maior, dizendo: olha, eu lhe digo a verdade, aquele que acredita em mim. Ou seja, a base dessa mensagem é a tua fé em Deus. Se você crê em Deus, você precisa entender nessa noite que o teu destino, o teu agir, a tua missão é fazer obras que Jesus realizou, aliás, fazê-las maiores. Olha que coisa extraordinária. Deus deseja que você entenda que algo de especial. Deus está levantando um povo. Deus separou pessoas, e glória ao nome do Senhor, você faz parte desse povo separado para influenciar, para transformar, para fazer diferença, ser a resposta de Deus para esta geração. Já pensou? Que grande responsabilidade e que grande honra! Deus escolheu a tua vida para algo de especial. Deus escolheu a tua vida para algo de totalmente sobrenatural. E talvez você chegou ou vai a uma igreja, a um lugar, procurar de Deus uma palavra que te ajude, uma palavra que te oriente, uma palavra que faça ou produza em você algo diferente. E talvez nós esperamos: eu vou na igreja para que Deus fale ao meu coração e Ele me dê uma saída aos meus problemas, e Ele me dê uma solução à minha aflição. Ele resolva algo que está acontecendo no meu lar, no meu trabalho, na minha casa, na minha vida. Mas a palavra de Deus, igual nós escutamos nessa noite, ela é muito mais profunda, ela é muito mais abrangente. Ela diz: olha, eu desejo você totalmente. E quando eu sou entregue totalmente a Deus, todo o resto vai me ser acrescentado. Quando eu entendo que eu sou um projeto de Deus, quando eu me entrego para Ele, eu digo: Senhor, usa a minha vida. A Bíblia diz que aqueles que o buscam, aqueles que o procuram, aqueles que se entregam a Ele, Ele é poderoso para acrescentar tudo aquilo que eles precisam. A tua busca maior nessa noite, o teu interesse maior nessa noite tem que dizer: Senhor, eu aceito o teu desafio. Senhor, eu aceito ser a resposta para a minha geração. Você dizer: Senhor, eu te agradeço, porque no meio de muita gente, o Senhor me deu a honra de ser o escolhido teu, para fazer a diferença. Nossa oração, a minha oração nessa noite, que Deus possa provocar na tua vida uma inquietação, para que você possa dizer: eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso nessa noite entregar a minha vida ao chamado de Deus. E eu preciso nessa noite entender que é muita pouca coisa que eu estou procurando, porque é Deus na verdade que está me procurando. É Deus na verdade que quer usar a minha vida. Que você possa declarar nessa noite: olha, eu vou viver um avivamento, eu vou viver o agir de Deus, eu vou viver a obra de Deus. Quando você entende isso e passa a viver isso, nada mais importa. Eu lhe digo a verdade, disse Jesus para você nessa noite: aquele que crê em mim, este fará obras igual às minhas. Aliás, este fará obras até maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus está perto do Pai, está olhando para nós, dizendo: e aí, quem é que vai? Nessa noite, o texto que nós vamos ler está no livro dos Reis, no capítulo 18. 2 versículos serão a base da nossa mensagem. Versículos 16 e 17. Então
Obadia foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. E quando Acabe o viu, disse: é você mesmo? Como? Perturbador de Israel? É você mesmo, perturbador de Israel? Qual seria a sua reação? Se um rei viesse ao teu encontro e falasse com você: olha, é você mesmo, perturbador de lavras? É você mesmo, perturbador dessa casa? Pense comigo. O número de cristãos no país, ele cresceu muito. Segundo o último IBGE que fizeram, a última estatística, o número de cristãos cresceu 61% nos últimos 10 anos. É muita coisa. 61% de cristãos a mais nos últimos 10 anos. E a estatística diz que se o crescimento crescer desse jeito, no próximo censo 2020, os cristãos serão a maioria. Mas é a pergunta que nós precisamos nos fazer: qual é o impacto que isso está criando na sociedade? Porque me parece que as estatísticas de homicídio não diminuíram. Me parece que as estatísticas de violência não regrediram. Aliás, se você olha para a sociedade, parece que as coisas estão piores do que ontem, não é verdade? As perguntas que vêm a nos fazer, para onde que nós vamos desse jeito? Onde que nós vamos acabar? Onde que nós vamos se as coisas continuam assim? Você assiste jornal e somente tragédia. Você sai nas ruas e somente violência. E aí as perguntas é: onde que estão esse número crescente de cristãos que se dizem talvez cristãos? O que eles estão produzindo? Qual o impacto na sociedade? A expressão do rei Acabe nos fala muito sobre como a vida do profeta Elias influenciava a geração dele. No meio de um povo acomodado, havia uma voz fora do contexto. No meio de um povo que aceitava tudo o que vinha, havia uma voz que fazia a diferença. Quando nós olhamos para Elias, nós vemos um homem que não negociava os princípios de Deus. Ele vivia conforme o que Deus desejava. Qual era o contexto histórico do período de Elias? O rei Acabe, esse homem aqui que chegou perto de Elias, era um cara que valia muito pouco. Ele era um cara que não tinha caráter. Ele era rei do povo de Deus, mas isso não era importante para ele. Ao ponto dele escolher para ele uma esposa. Até acho que está passando alguma coisa na televisão, né, nesses dias. Eu tenho um porteiro que mora debaixo do meu prédio que me atualiza sobre sobre todos os episódios, né? Aí é interessante que ele me pergunta: e assim mesmo que aconteceu? Como foi Jezebel? O que ela fez? E aí ele casou com essa mulher chamada Jezebel. Ele a trouxe em Israel um culto a deuses estrangeiros. E não somente um culto, ela trouxe para Israel 850 profetas de divindades estrangeiras. Ou seja, ele começou a trazer confusão no meio do povo de Deus. E todo mundo ficava quieto, todo mundo aceitava isso, todo mundo andava na onda: deixa eu ficar quieto, o que eu vou falar? Aquele é o rei. Se o rei decidiu assim, vamos viver desse jeito. Mas Elias não. Elias, ele era alguém que não aceitava nada que não era a vontade de Deus. Ele era um cara que olhava para a situação e dizia: olha, não importa o que os outros pensam, não importa se a maioria está fazendo isso, se não é de Deus, isso não é bom, nem para a minha vida, nem para a vida
da nação, nem para a vida da minha casa. Muitas vezes, amados, nós vivemos frustrados, nós vivemos doentes, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque aceitamos na nossa vida coisas como se fosse normalidade. Deixamos entrar nas nossas casas coisas que não são de Deus. E quando as coisas que não são de Deus entram na nossa casa, pode parecer que não tem nada a ver, mas isso prejudica cada um de nós. E nós não vivemos o propósito, nós não vivemos o sonho que Deus tem para nós. E nós vivemos frustrados. Sabe? E hoje Deus está chamando a tua vida para mudar as circunstâncias. Nem sempre Deus nos chama quando tudo está bem conosco. Não sempre Deus nos chama quando tudo corre bem com a nossa vida. Mas Deus olha hoje para você e diz: eu escolhi você para impactar a tua geração. Eu escolhi você para transformar a realidade da tua casa. Meu amado, os nossos dias não são muito diferentes dos dias de Elias. Nós vivemos numa bagunça moral, onde todo mundo faz o errado e por isso nós achamos que é quase normal. Onde todo mundo faz coisas, a igreja faz coisas e nós achamos, a maioria faz, não tem nada de mal. Precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, assim como Elias, capaz de produzir nessa sociedade frutos de arrependimento. Como nós escutamos, Deus nessa noite nos chama a responsabilidade para abençoar a nossa vida. Deus nessa noite te chama a responsabilidade para que você possa tirar os empecilhos e viver a glória de Deus. Muitas vezes nós pedimos para Deus, Deus nos manda livramento, Deus nos manda bênção, Deus abre as comportas do céu. Mas neste madeiro, há 2000 anos atrás, o Filho de Deus fez uma proclamação tremenda: está consumado. Não é necessário mais fazer nada. Não é necessário mais pedir para Deus. Ele liberou sobre a tua vida toda sorte de bênção. Já está liberada para você. Mas existem empecilhos, muros que nós construímos, que não deixam a glória de Deus nos atingir, que não deixam a glória de Deus nos alcançar. E Deus chama nessa noite, no meio de muita gente, a minha vida e a tua vida para fazer a diferença. É necessário nessa noite tomar uma posição. É necessário nessa noite dizer: Senhor, aqui estou para ouvir e obedecer ao teu chamado. Será que você está pronto para viver a tudo aquilo que Deus tem para a tua vida? Eu quero. Quantos querem? Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não aceito nada menos do plano, do projeto, do sonho de Deus para mim. Será que você realmente está influenciando ou está transformando o ambiente no qual você está? Ou está sendo influenciado? Ou está sendo sujado? Lembra de uma coisa: não é porque todo mundo faz que é certo. Porque o certo de muitos está acabando com o plano de Deus na vida deles. Deus nos chama a algo pouco pregado, que chama-se renúncia. Abrir mão de tudo aquilo que às vezes eu acho bom. Abrir mão de tudo aquilo que eu às vezes acho que não tem nada a ver. Olha bem, Deus não deseja que você seja uma pessoa deprimida.
Deus não deseja que você seja uma pessoa frustrada. Deus não deseja que você seja uma pessoa que viva de privações. Aliás, a palavra de Deus proclama em bom e alto tom: eu vim para lhe dar vida e dar-lhe-á com abundância. Deus tem muito para você. Deus tem poder, Deus tem glória, Deus tem alegria, Deus tem gozo, Deus tem felicidade, Deus tem a vida verdadeira. O que Ele nos pede de abrir mão é aquilo que atrapalha essa vida chegar até nós. E as nossas escolhas, e a nossa conduta, e a nossa visão de nós mesmos, olhando para nós, nos fazendo de coitados e nos entregando aquilo que o mundo quer que nós vivamos, sendo influenciados. Mas sabe, precisamos aprender algumas coisas nessa noite. O Elias dessa geração, em primeiro lugar, ele vive a sua identidade de filho. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus. E esse Espírito, Ele nos adotou como próprios filhos de Deus. Olha que coisa tremenda, diz o Senhor: olha, você não é qualquer um, você é filho de Deus. Agora, nós olhamos para Ele e não o chamamos como Deus, como alguém longe, como entidade. Nós o chamamos Abba, Pai. Nós o chamamos de Papai. Pois o Espírito confirma o nosso espírito que eu e você somos filhos de Deus. Portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato você participa em seu sofrimento, também você vai participar em sua glória. Entenda você quem é nessa noite. Primeiro, para viver como alguém que influencia, você tem que entender quem é você. E você é filho de Deus. O nome de Elias significa: se o Senhor é Deus. Se o Senhor é Deus, eu posso fazer a diferença. Se o Senhor é Deus, eu posso viver plenamente. Se o Senhor é Deus, eu posso vencer as minhas batalhas. Se o Senhor é Deus, a minha casa vai ser abençoada. Se o Senhor é Deus, eu vou viver milagre. Se o Senhor é Deus, eu vou ver os céus abertos e a glória de Deus descer sobre a minha vida. Mas isso acontece na minha vida se o Senhor for Deus da nossa vida. Se nós não substituímos Ele com muitas outras coisas, você tem que ter a certeza da identidade que você tem. E sabe, para eu ser filho de Deus, eu preciso ter duas características. A primeira é ter nascido de novo. Eu não posso andar na minha velha vida. Eu não posso agradar os meus velhos prazeres e me dizer filho de Deus. Eu tenho que morrer para mim mesmo e viver para Ele. E só é filho quem é selado com o Espírito Santo da promessa. Aquele que abre o coração e diz: Senhor, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, me enche mais de Ti, Pai. A vida que antes eu vivia, Pai, está crucificada com Cristo. Eu preciso. Se você ainda está vivendo de outro jeito, sabe qual é a boa notícia? É que você pode mudar agora. Agora, neste momento, você pode falar com Ele, porque Ele está neste lugar, e dizer: Pai, eu te entrego a minha vida, eu declaro que eu sou filho Teu, eu não quero mais viver do jeito antigo, mas eu vou me tornar o Elias para a minha geração, porque o Senhor é o meu Deus.
Mas a todos aqueles que creram nele e o aceitaram, diz o Senhor, deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária. Um filho pensa como o pai. Um filho fala como o pai. Um filho age como o pai. Nos dizemos filhos de Deus muitas vezes e não parecemos nem um pouquinho para com Ele. Nessa noite, necessitamos de uma transformação, de um novo DNA, para que nós possamos viver uma vida diferente. Como filhos, nós lemos aí, somos herdeiros de Deus. Aquilo que Ele tinha que fazer na nossa vida, Ele já fez. A palavra de Deus já foi liberada do céu. É algo de tremendo você entender isso. O céu está aberto e a palavra é liberada sobre a tua vida. Não é nada que você precisa fazer, é pela graça. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que você vai receber as promessas que Ele tem para a tua vida. É somente você se colocar na posição de filho. O resto é automático. Eu não preciso correr atrás, eu não preciso clamar, eu não preciso chorar, eu não preciso dizer, quem sabe se Deus vai me abençoar, porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, as promessas, as bênçãos vão correr atrás deles e as alcançarão. A bênção de Deus que está correndo atrás de você e vai te alcançar em nome de Jesus. O nome de Elias era muito mais de simplesmente um nome. Ele era uma resposta confrontadora para aquele país corrupto. Se o Senhor é Deus, não podemos continuar desse jeito. Se o Senhor é Deus, não podemos aceitar o pecado na nossa vida. Se o Senhor é Deus, não podemos abrir as nossas portas para qualquer coisa. Se o Senhor é Deus, precisamos viver de uma forma diferente para vivermos no sobrenatural. Ah, mas eu gostaria, mas eu queria. Senhor, não é a minha vontade que seja feita, mas a de quem? Quem é que falou isso? Alguém lembra? Jesus. Gente, Ele era Deus. Ele tinha tudo para dizer, olha, é a minha vontade que vai permanecer. É o que eu quero, é o meu desejo que vai sobressair. Mas ele sabia que aquele desejo poderia produzir até um alívio momentâneo. Porque o que ele não queria era a cruz. O que ele não queria era tomar do cálice da morte. O que ele não queria era carregar os nossos pecados sobre a vida dele. Ele sabia que se isso não acontecia, ele não ia sofrer. Se isso não acontecia, ele não ia morrer. Mas olhando para aquela situação, ele diz, Pai, eu entendo que a minha vontade talvez é diferente da tua. Mas nesse momento eu aceito a tua como boa, como perfeita, como agradável. Eu abro mão daquilo que eu quero para viver o teu sonho, para viver o teu projeto, para viver o teu desejo para a minha vida. Quando sabemos quem realmente somos em Deus, nada poderá tirar de nós a identidade. O resultado disso será uma vida que vai expressar a verdade, que vai expressar o poder, que vai expressar a alegria. Isso poderá incomodar até algumas pessoas, igual incomodou Acabe. Ah, mas deixa para lá, todo mundo está fazendo, faz também. Tem nada a ver isso. E assim o pecado, e assim a sujeira, e assim as pequenas coisas vão atrapalhando a nossa alegria, vão atrapalhando o plano de Deus para a nossa vida. Primeiro, nessa noite, entenda, para viver o chamado de Deus e para ser um Elias da tua geração, entenda a identidade de filho.
Chama para Ele nessa noite, chama de Pai. Fala: Pai, obrigado. Pai, obrigado porque o Senhor me escolheu. Pai, obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Pai, obrigado porque o Senhor tem projetos extraordinários para a minha vida. Já falei com vocês, com muitos, mas tem uma palavra que me chama muita atenção nesse texto. Que quando Deus nos chama de filhos, Ele coloca uma apostila, Ele coloca um parêntese, Ele coloca uma ressalva. Ele nos chama de filhos. De filhos? Vamos lá, gente. O que diz aqui? Ele nos adotou. E já falei com vocês, com muito, mas gostaria de passar isso para todo mundo. Por quê? Deus nos chama de filhos adotivos. Porque nenhum filho adotivo, ele vem por acaso numa casa. Filhos, em todo e qualquer caso, na minha visão e na visão de Deus, são bênçãos. Amém? Mas quantos filhos existem rejeitados? Quantos filhos são frutos de acidentes? Quantos filhos são frutos de estupros? Quantos filhos são frutos de um momento de amor? Quantos filhos não são planejados? Quantos filhos são indesejados? Quantos filhos são abandonados? Quantos filhos entram numa casa para causar estrago na vida matrimonial? Mas um filho adotado, ele é alguém o qual os pais correm atrás. Ele é alguém o qual os pais dizem: eu quero tê-lo. Ninguém obriga um casal a dizer: não, você vai adotar um filho. Ou seja, Deus diz para cada um de nós que nós somos muito mais do que filhos normais. Nós somos desejados, nós somos queridos, nós somos sonhados e planejados por Ele. Os Elias dessa geração não somente vivem a identidade de filhos, mas eles também reconhecem o seu chamado. Olha o que a Bíblia diz: pois toda a criação, quem? Toda a criação está aguardando com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão relevados. Deus nos colocou nesse mundo para que nós possamos mostrar a Ele a glória de Deus. Aqui a Bíblia diz que a criação está esperando a revelação, a expressão dos filhos de Deus. Ou seja, Deus deseja que você entenda quem é você e passe a fazer a diferença. Mas muitas vezes, como os filhos de Deus, estamos quietos. Deixa eu ficar na minha. Não quero ser o perturbador, não quero ser aquele que vai contra. Deus não te chama a ser chato, Deus não te chama a ser o crente que todo mundo olha e fala: nosso Deus. Deus não te chama a ser aquele cara que coloca a Bíblia debaixo do braço e fala gírias evangélicas. Deus te chama a ser alguém que traz a esperança para o mundo perdido. Isso é ser filho de Deus. Você tem que entender isso. Que quem está perdido não é você e o mundo. Que quem está perdido não é você e a sociedade. Ele está esperando alguém que traga solução, luz. E Deus te chamou para isso, para revelar a glória dEle para essa sociedade. Nunca
ter sido chamado de perturbador é um mérito para a tua vida? Elias foi chamado. Ou está faltando algo em nós? Essa é a pergunta. Se eu nunca fui contra uma postura dessa sociedade, será que para mim é algo de bom? Olha, nunca criei problemas. Será que isso é legal? João Batista perdeu a cabeça para dizer: não é desse jeito. Jesus morreu na cruz. Os 12 discípulos, todos eles foram mártires, para ter uma palavra contrária a esse mundo. Essa palavra perturbador deveria nos trazer inconformidade. Eu não estou bem. A sociedade está morrendo. Eu preciso fazer alguma coisa. A sociedade está perecendo. Eu preciso trazer a receita para esse mundo. Eu preciso trazer um remédio para esse mundo. Mas muitas vezes eu não aceito, eu não reconheço o meu chamado. Falar, deixa alguém falar. Falando dos discípulos, a Bíblia diz: aqueles que têm causado transtorno no mundo inteiro, agora estão aqui. Aqueles que têm causado alvoroço no mundo inteiro, estão nessa cidade. Que tipo de impacto você está tendo na tua casa? Eu não creio que o desejo de Deus, que o desejo do Espírito Santo seja de fazer de você alguém detestável, alguém antipático, alguém chato, alguém que tenha uma conduta farisaica, uma conduta religiosa, alguém que os outros olhem e carimbam como alguém, não quero nada a ver com aquela pessoa. Mas eu acredito que o Espírito Santo deseja levar você a ser cada vez mais parecido com Jesus, que tinha uma mensagem diferente, mas as multidões os procuravam. Ele tinha uma mensagem que ia contra todo mundo, mas a multidão ia atrás dele, porque a mensagem dele era uma mensagem de esperança. Deus não te chamou para julgar, para condenar, Deus te chamou para salvar o mundo. Onde estão os Elias dessa geração? Diga: Senhor, eis-me aqui, eu aceito o teu chamado para trazer esperança. Qual é o seu dom? O que Deus te chamou para fazer? Deus não te escolhe para aquilo que você fez. Deus te escolhe para quem você é. Eu nunca fiz nada, eu não sei fazer nada. Você é filho de Deus, escolhido por Ele. Diga: Senhor, usa-me para a tua glória. O Elias, para essa geração, ele gera uma santa inconformidade com aquilo que está errado. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma maneira, de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, não imitem o comportamento do mundo. Nós não queremos gerar polêmica, porque não é esse o nosso objetivo. Mas Ele nos chama a fazer a diferença. Por exemplo, nesse mês em específico, você vê que em todos os cantos e nas escolas, que se dizem laicas quando desejam, quando querem, hoje os nossos meninos são incentivados a fazer o quê? Durante essa semana, a semana que vem, o Isaías veio a caráter. Isaías, fica de pé, Isaías, serve de modelo aí. Como que Isaías está vestido? Vai dançar daqui a pouquinho a quadrilha. E aí nós pegamos os nossos filhos
Falamos, mas eles estão naquela sociedade e eles tem nada a ver eles dançar, não é? Tem nada a ver ele festejar, não tem nada a ver ele participar de uma festa de São João. Tem nada a ver, não é? Não é verdade que não tem nada a ver? É verdade ou não é verdade que não tem nada a ver? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Se eu quero viver a glória de Deus, eu preciso entender que eu não posso imitar os comportamentos desse mundo. Mas eu sou livre. Essa é a coisa maravilhosa de Deus. Que você está aqui nessa noite. Você não é obrigado a nada. Você pode sair daqui, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser. E homem nenhum tem o poder de te julgar. Homem nenhum pode olhar para você, apontar o dedo, mas você tem que entender que quando eu vivo e imito os padrões e o comportamento do mundo, eu não experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique à vontade. Você e eu somos livres para escolhermos a vida que desejamos. Mas eu escolhi experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No mundo onde saiu uma lei essa semana que fechar a boca do Evangelho, onde diz que agora homofobia é crime, e nós não temos nada contra ninguém. Nós amamos e respeitamos toda e qualquer pessoa, seja lá qual foi a orientação de qualquer área, em qualquer área, mas a Bíblia diz que pecado é pecado. Pecado de roubar, o que é? Pecado. Pecado de matar é pecado. Pecado de mentir é pecado. Pecado de adultério é pecado. Pecado de fornicação é pecado. Pecado de homossexualidade é pecado. Seja lá o que a sociedade diz, Deus não se agrada. E sabe o que é o ruim do pecado? Não é o fato de pecar, é o fato que ele me leva ao inferno. E não só me leva um dia para o inferno, me leva a viver uma vida infeliz, uma vida insatisfeita. Porque se o pecado fosse bom, está liberado para vivê-lo. O problema é que ninguém está insatisfeito. É uma utopia, é uma mentira tremenda. Na hora que você faz, você sente aquela euforia, você sente aquela paixão, aquela mentira, mas logo depois, igual uma ressaca, chega o peso, a culpa, chega o mal-estar. E aí você tem que dizer, olha, eu não quero não pecar, porque a Bíblia diz isso. Eu não quero o mal, porque isso me prejudica. Eu aceito o chamado e eu não quero me conformar com esse mundo. Nós mudamos as regras para viver melhor, nós achamos. Nós mudamos as cartas na mesa, achando que vamos ganhar o jogo. Mas não tem jeito. A palavra, tudo passará, os céus, a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão nunca. E finalizando, os Elias dessa geração, eles são agentes ativos na transformação do mundo. Agora, a partir de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo longe. A partir de quem? De você. Já pensou? Falei hoje pela manhã, tem um versículo que queimou no meu coração nesses dias. Eu gostaria de compartilhá-lo com você. Jeremias 32, versículo 38. A palavra de Deus diz assim: eles serão o meu povo, e eu serei o Deus dele. Eles serão o meu povo,
e eu serei o seu Deus. Sabe o que significa isso? Que tem muita gente que ainda não sabe, mas que eles são o povo de Deus. E talvez você olhando para aquelas pessoas fala: nosso Deus, nunca vão se converter. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Muitas vezes eu ouvi palavras de condenação, muitas vezes eu ouvi palavras de maldição sobre essa cidade, dizendo: Lavras é uma cidade difícil, o povo de Lavras é um povo difícil, mas Deus diz: ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? E para isso é a tua vida que Deus quer usar, e para isso é a tua vida que Deus quer encher de poder, de glória, de graça. E através da tua vida, você sendo um agente ativo de transformação, você vivendo a glória de Deus, você vivendo a bênção de Deus. Sabe o que? Quando você tem um problema e você está com Deus, Deus vai resolver o teu problema, e os outros vão dizer: ei, como você fez? E você vai dizer: fui Deus. E eles vão dizer: eu também quero esse Deus. Onde é o teu problema? Olha, eu estou sem trabalho, e você diz: Senhor, eu vou te servir, e portas vão se abrir, e alguém vai te perguntar: como você fez a encontrar esse trabalho? E você vai falar: não fui eu, fui Deus. E eles vão dizer: eu também quero esse Deus. Problema no teu casamento, e você vai dizer: Senhor, resolve para mim. Ele vai resolver, e os outros vão perguntar: e aí, como você fez para resolver? E você vai dizer o quê? Não fui eu, mas foi Deus. E eles vão dizer: eu também quero este Deus. Você não vai ter que pregar através de uma Bíblia aberta e dizer: olha, arrependei-vos dos vossos pecados, vocês estão pecando, vocês são pecadores. Mas a tua vida vai ser um testemunho vivo da glória de Deus. O poder de Deus na tua vida vai manifestar ao mundo a glória do Rei. Oh, o poder de Deus na tua vida vai fazer que os outros desejam ter a vida que você tem. Isso é ser o Elias da nossa geração. Ter uma vida que influencia. Você é chamado a protagonizar a tua história. Eu não sei como você está, eu não sei quantos são os teus pecados, eu não sei como está a tua vida, mas tudo isso não importa, porque o Espírito Santo te trouxe a esse lugar para capacitar a tua vida, para encher você, para transformar cada um de nós, e para nos transformarmos Elias para a nossa geração. E talvez você procura outras coisas, mas a melhor coisa que você pode achar nessa noite é o favor de Deus e a graça de Deus, e o olhar de Deus sobre a tua vida, que não te condena, mas diz: eu preciso de você. Eu preciso de você. E você fala: mas logo eu, Senhor. Sim, você, porque para você que eu derramei o meu sangue, é para você que eu morri na cruz. Você é escolhido meu. Ainda antes de você existir, você já estava nos meus sonhos. Fui eu que te coloquei no ventre da tua mãe, para que através da tua vida grandes coisas pudessem acontecer. Feche os teus olhos, por favor. Você é a solução. Você é a resposta de Deus para a tua casa. Talvez você fala: Senhor, por favor, abençoa meu lar, abençoa minha casa,
Abençoa minha família. E Deus te fala: eu já abençoei, colocando você naquele lugar. Cumpra a sua função e a tua casa será abençoada. Cumpra a tua função e o teu lar será e passará a viver de uma maneira sobrenatural. Oh, aleluia, Jesus. Onde estão os Elias dessa geração? Os olhos de Deus estão sobre esse lugar nessa noite. Que Ele possa ver corações rasgados diante dEle, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu aceito o teu chamado. Eis-me aqui, Senhor, eu aceito o chamado do céu para a minha vida. Oh, você é a resposta. Senhor, muda o meu casamento. Você é a resposta do teu casamento. Senhor, muda a minha cidade. Você é a resposta da sua cidade. Senhor, muda a minha família. Você é a resposta da tua família. Quando você passar a viver o propósito pleno e perfeito de Deus, tudo ao teu redor vai florescer. Essa é promessa de Deus. Esse agir sobrenatural de Deus. Diga nessa noite com toda a tua força: eu sou a resposta. Talvez você procure em outros lugares, mas o que tinha que ter feito já foi feito. O Cordeiro morreu na cruz. O que tinha que ser feito já foi feito. O sacrifício vivo se entregou para nós. Hoje não há mais condenação. O diabo tenta se levantar para acusar a tua vida, mas a Bíblia diz que Ele, Jesus, é o teu advogado. Quem resistirá com as acusações? O inimigo pode fazer contra a tua vida se é Cristo que justifica. Qual poder o inferno tem sobre a tua vida se o leão da tribo de Judá luta para você? Não tenha medo, mas creia. Somente se entregue a Ele. Se entregue a Ele de alma, de corpo, de espírito. Se entregue a Ele com toda a tua força. Diga: Senhor, aqui é a minha vida, Pai, aqui é a minha vida. Eu aceito o chamado, eu aceito o chamado, eu aceito o desafio, Pai, eu vivo por Ti. Oh, aleluia! Fica de pé nessa noite. Eu te desafio, mais uma vez, com uma pergunta: onde estão os Elias desta geração? Onde estão homens e mulheres dispostos a viver uma vida diferente? Uma vida que talvez enfrenta problemas como Elias enfrentou. Elias enfrentou depressão. Elias enfrentou medos. Elias enfrentou solidão. Mas todas essas coisas ele venceu. Porque como Paulo, milhares de anos diz: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Posso enfrentar o que for. Eu sou mais do que vencedor. Onde estão os Elias dessa geração? Se você é um deles, rápido, larga o teu lugar nessa noite e vem aqui na frente. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti nessa noite para fazer a diferença. Senhor, eu nessa noite me alisto no Teu exército para dizer: conta comigo, Senhor, porque a coisa mais importante é eu fazer e aceitar o Teu chamado, e eu tenho a certeza que todas as outras coisas
Deus irá acrescentar. Sai do teu lugar nessa noite, venha aqui na frente, venha no altar e diga: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. E você sairá deste lugar impactado, abençoado e cheio do poder de Deus. Oh, xarabalacala, sarabalacala, xarabalacala, barahia. Onde estão os Elias dessa geração? O mundo está esperando a manifestação. Obrigado, Pai. Oh, xarabalacala. Pastor Renato, me ajuda a orar. Receba nessa noite o toque de Deus. Seja visitado pelo poder, pela graça, pelo amor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ainda tem lugar para a tua vida nessa noite. Vem, vem, vem. Venha nessa noite. Aceite o convite, aceite o desafio. Oh, deixa eu te conhecer, Espírito Santo. Derrama mais, derrama poder, derrama graça, derrama amor. Derrama, 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 derrama. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Pai. Oh, Pai, nos cobre com poder, nos cobre com graça, nos cobre, Pai, com autoridade, Pai. Oh, aleluia. Oh, Pai, reveste de autoridade, Senhor. Reveste, Pai, com a Tua graça. Reveste com o Teu poder. Reveste, Senhor. Oh, em nome de Jesus, receba nessa noite ousadia para viver uma vida abundante, para viver uma vida próspera, para viver uma vida cheia de Deus, Pai. Ajuda eles, Pai, em toda dificuldade, Pai. Oh, Pai, que eles possam viver o melhor de Deus. Em nome de Jesus, seja cheio do poder, cheio da unção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, oh, eu te amo, Senhor. Aleluia. Oh, o Senhor é grande. Tu és grande, Pai, Tu és grande. Tu és grande, Senhor. Oh, grande, 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 ó Senhor. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca
se confessa. Eu te desafio nessa noite a você fazer uma declaração de fé. Levanta a tua mão e diga: eu creio que no meio de uma geração corrompida, de uma geração que sangra, Deus me chamou, Deus me escolheu. Eu sou o Elias para a minha geração. Eu vou viver o plano, o projeto e o sonho que Deus tem para mim. Eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Amém? Bate palmas para Deus, você que acredita. Obrigado, Senhor. Pastor Renato, obrigado pela tua igreja. Obrigado, Pai, para cada um que aqui está, que nós possamos ser fortalecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Ora para nós, pastor, para encerrar esse culto. Estenda suas mãos para cá, Pai querido. Aleluia. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Pai querido, que nossa semana seja uma semana abençoada, ao qual a tua luz esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Pai querido, que as reuniões que vão ter durante essa semana sejam reuniões ao qual o Senhor esteja presente, ao qual o Espírito Santo esteja sobre nós. Nós abençoamos o teu povo. Pai querido, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Seja feliz.